Boa tarde, galera. Boa tarde, espectadores da TV Repensar. Nesse final de ano, dia 31 de dezembro, né, estamos aqui, Rosa Beltrame e eu, pela TV Repensar. Olá, povo. Recebendo, né, a Morgana Alves, né, uma líder quilombola, né, do Quilombo Santa Luzia, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. É a primeira líder quilombola, né, transexual, e ela vai contar um pouco a sua história de vida. Né? Esse é o programa História de Vida, e também vai contar um pouco como é que é a jornada diária, né, lá no Quilombo, quais as dificuldades, o que passam. Seja bem-vinda, Morgana. Vou deixar com a Rosa, para a Rosa conduzir o programa contigo, tá bom? Fala, Rosa. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Olá, Morgana, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mas antes de conversar, eu vou ler uma questão do Bertolt Brecht que tem a ver com o nosso programa História de Vida, e hoje com a História de Vida da Morgana Alves. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam todos os dias e são muito bons. Há homens que lutam muitos anos e são melhores. Mas há os que lutam toda a vida, e esses são imprescindíveis. E hoje temos a Morgana Alves, uma das milhares de imprescindíveis para construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Bem-vinda, Morgana. Gratidão por ter nos aceitado esta singela homenagem, né? Porque é trazer à vista do mundo pessoas que constroem nesse mundo. Por favor, te apresenta e começa a contar tua bela história, Morgana. Rosa, muito obrigado pela oportunidade. É um presentão estar aqui com vocês nessa rádio. A mulher guerreira que eu sei que você é, um pouquinho da história, já me apaixonei, que não é tão diferente de tantos nós, né? Bom, gente, o que eu posso dizer assim, ó, a minha história começou muito antes. Eu não tive infância. Aos 4 anos eu fui abusada, fui estrupada dentro de casa por familiar. Durou até 6, 7 anos. Foi passando, eu nasci de um pai, mesmo sendo filho de negro, que o pai dele era negro, descendente de escravo, e a mãe dele era portuguesa, ele nasceu branco. Como eu nasci preto, ele era racista, mesmo vindo de uma família. E eu passei fome tudo, até chegar aos 12 anos, quando eu saí de casa. 12 anos eu saí de casa, 12 para 13 anos. 12 para 13 anos eu saí de casa. Eu fui para a rua, morei na rua. E aos 14 anos, eu me lembro bem que eu consegui um serviço, na época que a Pepinha, aqui em Porto Alegre, dava oportunidade aos meninos e tudo. E eu consegui o primeiro serviço, que foi lá no Palácio da Polícia, ainda na DSG, que era de limpeza. Aprendi muito hidráulica, muita coisa, viu, Rosa? Muita coisa eu aprendi. Então, o que acontece? Daí, quando eu ganhei meu primeiro salário, eu aluguei uma casa. Isso nesse tempo trabalhando e morando na rua. Tendo a oportunidade de tomar um banho no Safari da Redenção, comer comida do lixo, com isso. Só que quando eu aluguei a casa, com 14 anos, eu levei 14 moradores de rua junto comigo. E ali começou um trabalho. Com 14 anos começou esse trabalho. Mesmo
eu não sabendo que era um trabalho social. Ele começou a batalhar ano após ano. Então, e ali eu já era de religião, eu me aprontei, tenho minha religião Umbanda. Então, o que eu posso dizer assim, ó, foi muito trabalho. Na rua também passei estuco, eu passei. Hoje em dia, o que me dói é ver um morador de rua, um homem, mulher, criança, que é muito difícil. Muita gente acha que está lá, uns porque querem, outros não. Cada um tem uma história, ninguém nasceu de uma pedra, de esta ponte. Todos tiveram um pai e uma mãe. E lembrando, desculpa que emociona, te puxa na cabeça. O sofrimento de apanhar da polícia sem fazer nada, de ser abusado até mesmo pela polícia. Tudo isso eu passei. Até meus 14 anos que eu comecei e trabalhei. Tanto que hoje, com 43 anos, eu tenho 2 faculdades. Eu não tenho uma ficha na polícia. Eu não tive pai. Tive uma mãe que o pouco ela pôde fazer naquele tempo, a mulher era, o caso do machismo, era submissa. E a única pessoa preta da família. Mesmo meu pai sendo de negro. Eu quero te corrigir. O machismo é até hoje. A É. sociedade machista permanece ainda. Continua. Não, mas naquela época eu era criança, eu não sabia me defender. Mas hoje o machismo, eu desço o solto. Deus o livre ver um homem batendo uma mulher ou numa criança. Um abuso. É coisa incerta. Só quem passou sabe. Isso fica Com certeza. marcas na vida. Então minha mãe, ela pôde fazer, ela fez. Mas ela era submissa, meu pai, enquanto ele era vivo. Ele era marinheiro, mesmo ele sendo de negro, ele nasceu na própria raça. Eu nasci preta. Quando ele deu por conta que era gay, já piorou. É um animal. Tanto que né, quando eu era criança em casa, eu comi o resto dos meus irmãos. Meus irmãos sentavam tudo para comer. Depois que eles comiam, meu pai juntava os pratos, o resto, e botava no meu prato. Agora tu come isso aí. E foi assim. Morgana, o que realmente me incomoda, né, e é muito triste, que, veja só, o Estatuto do Negro, né, pelo direito do negro, só foi instituído em 2011, com a Dilma. 2011. Quer dizer, começou lá com o governo Lula, em 2009, mas foi instituído em 2011. Quer dizer, leva séculos para a gente acordar, e a sociedade não acorda. Sim. Tá? Com muito atraso, o Brasil foi o último país no mundo a sair da escravidão, que nunca saiu. A escravidão existe até hoje. Continua. O racismo continua. Então, e a escravidão também. Né? É tudo com muito atraso, é com muita luta. Isso realmente é muito triste, porque você viveu na pele e hoje muitas pessoas ainda, né, passam por esse problema. Esse que é o triste disso tudo. E a luta é constante. Verdade. É todo dia. Dia. E daí voltando, daí eu comecei esse trabalho. E assim foi, eu trouxe meus objetos sagrados, a minha religião. Eu trabalho até hoje, mesmo sendo aposentada, que eu me aposentei faz 9 anos. Eu vou pegar a camiseta para te mostrar a camiseta. Fala ela aí, o Rosa. Rosa, daí o que aconteceu? Eu trouxe meus santos, todo o trabalho que eu faço, religioso, buzo, carto, tarô, tem bastante cliente, é transformado em alimento. Porque eu tenho minha aposentadoria que eu me aposentei do coração. Que agora em outubro eu fiz uma cirurgia no coração muito séria. Eu soube disso, eu soube. Então, é uma coisa assim, ó. A batalha é total. Hoje, aqui no Quilombo, a gente faz em torno, por semana, de 1.000 a 1.200 marmitas para levar para os moradores de rua. A gente junta roupa para dar para a comunidade, rancho para a comunidade, roupa para levar para o pessoal de rua. Aqui os Anjos Sem Asas, que a gente vê, que a gente descobre que é uma família sofrendo,
Pode fingir que as coisas... Ah, verdade. Eles batem Ô, palma Morgana, pro racismo. Oi. Batem palma pro eu, racismo. eu quero te fazer uma pergunta. Eu conheço um pouquinho também da tua história, né? E quando eu conheci um pouquinho, eu quero conhecer, quero trazer para o programa. Eu sei que quando a gente é abusado, a gente fica com trauma para o resto da vida. Eu faço terapia até hoje, né? Psicoterapia até hoje. Quando tu cresceu, tomaste conta de ti mesmo, pensaste se em algum momento fazer terapia, ou fazes, se fizesses, te sentiste melhor? E eu te confesso Não, que eu me sinto melhor e convivo bem não, melhor com isso. não, eu Se não não, fizesses, por que não não, não. fazia? Sim, mas, por exemplo, assim, ó, eu não fiz. Até eu achei que minha homossexualidade da época seria a do estupro. Eu me cheguei a me envolver com uma mulher. Eu tenho uma filha que é registrada no meu nome, ela me conhece. Eu que ajudei a criar, hoje é formada, é casada, tem 20 anos, está fazendo faculdade, está trabalhando, é casada. Eu tentei. Então, minha homossexualidade não foi do estupro. E ela me aceitou quando ela nasceu assim. Eu vi, não, não é para mim, de verdade, eu sou assim. Foi a questão de aceitação. Muito eu lutei contra isso. Eu não, foi causa do estupro, do abuso. Não, não foi causa do... Eu sou assim. De repente, por já ser afeminado como criança, chamou a atenção de outros. Eu penso assim. Então, uma coisa assim, o que eu penso? Eu fui estrupada, fui. Mas quantas Morgana por aí foram estrupada? Quantas Morgana foram assassinadas? Será que em vez de eu pegar assim, ó, eu vou fazer assim, ai, coitadinha de mim, que é o pior sentimento que eu acho assim, é o coitado, a pena. Não, tu é um ser humano. Que é, já, vamos lá que eu te ajudo. Que pena a gente tem um animal que está morrendo, não de um ser humano. O ser humano, ele pode ter tudo, para mim ele não pode ter pena, ele tem que ter força. E por isso que hoje tem 22 meninos e tem uma transexual que mora no Quilombo, que vem de estado de rua e batalhando. Só que já em 33 anos já passou mais de 30 mil pessoas pelo Quilombo. Digo assim que mais de 15 mil são recuperadas e tem testemunho deles, tem foto, tem áudio, e eles mesmos. Hoje eles chamam assim a mãe Morgana. O porquê? Que dessas pessoas que vêm da rua se transformam em filhos. Eu já não tive família. Tenho mãe, tenho irmãos, mas aquela coisa, família, é mentira. Aquela coisa assim, eu posso contar, é mentira. Então, minha família hoje são meus amigos. Hoje, essa menina que está, é mais a minha família. Que família é onde a gente está e com as pessoas que a gente sente bem. Não que seja mágoa, que eu digo assim, hoje, Rosa, eu perdoei até o estuprador. Eu perdoei o estuprador. Que na época que a gente está vivendo um mundo com uma pandemia, um Brasil que está em crise, está de ponta para cima, o mau gerenciamento, que o Brasil é um país rico, para não entrar em política, é um país rico. Eu não tenho tempo de ter pena de mim ou criar ódio. Eu fico bravo com qualquer pessoa, eu não sou uma santa. Não sou uma santa. Eu enlouqueço, eu grito, eu berro, viro no... Recém antes de chegar na live, eu peguei uma menina que estava brigando de ciúme, cheguei eles e peguei. Agora você fica aí que eu vou lá fazer a live. Eu não sou uma santa, mas o que essas pessoas começam a ser minha família? Quando um se perde, eu vou até na rua, vou atrás na boca, que eles vão para a boca de fumo, eu vou atrás. E dou chinelo, teve um que semana passada, eu dei de chinelo na bunda, um homem de 40 anos. Deitei no chão e deitei de uma tunda de chinelo e trouxe para casa. Que cria tanto uma afinidade com as pessoas que passam a ser filhos. Passa a ser filhos. Morgana, Oi. você, aí no Quilombo,
Que, aliás, o Quilombo Santa Luzia, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Quilombo Santa Luzia. Tem Quilombo Santa Luzia no Brasil inteiro. Tem em Sergipe, É verdade. tem em Pernambuco, tem na BH, lá na Grande BH, Uhum. Mas aí, galera, só para afirmar, esse Quilombo Santa Luzia, né, fica no Jardim Cascata, em Porto Alegre. E aí, vocês têm muitas crianças aí. Eu vi que vocês têm por volta de 800 crianças. É isso mesmo? Verdade. 700, 800 crianças. Como é que a vida dessas crianças hoje, no Quilombo, questão de escola, de alimentação... Como eu me operei em outubro agora, fiz uma cirurgia mulher de coração, as aulinhas pararam, que eu quero retomar agora em volta de 15 de janeiro. O que acontece assim... Sim, mas tu está em recuperação ainda, né? Não, já estou trabalhando em si. Eu já faço comida, já levo para a rua, já dou de chinelo nos outros, já grito, já vou para a rede social, já grito, já berro, já corro, já distribuí. Meu Deus! Guerreira. É só em si mesmo. A gente levou cesta básica em 2 aldeias. Indígena, branco ou preto é ser humano para mim, indiferente, a cor, a raça, a sexualidade. Só dezembro, na semana do Natal, levei para 2 aldeias, roupa e cestas básicas. A gente distribuiu bolo na semana do Natal, bolo e salgado e docinho para a vila toda. A gente distribuiu cesta básica, em base de 300 cestas básicas, e foi muito pouco, que a população aqui é muito grande. Mas a gente escolhe o que mais realmente necessita. E no dia de Natal, a gente fez uma ação na rua de 650 marmitas com galeta, os moradores de rua. Levemos. Isso dia 23. No dia 24, tinha sobrado 10 cestas básicas, que a gente começou a bater cabeça. Eu tenho até o doutor Praveiro, que é que libertou o Lula, doutor, que é muito amigo aqui do Quilombo, que ele ainda diz assim: tu é louca, tu não para. Mas se eu parar daí que eu vou morrer, eu vou ficar louca. Era 2 horas da tarde, eu peguei 2 meninas que estão aqui, 2 indígenas, são indígenas. Tanto o Quilombo hoje é um Quilombo não só de negros, é de indígenas também, que tem indígenas puro do Amazonas morando aqui no Quilombo. Eu falei assim: o que a gente faz? Quem ficar demais é para estragar. E a fome está muito grande, a fome não espera. Para onde que a gente vai ir? Daí que tem as indígenas que ficam ali no centro de Porto Alegre, que vende artesanato, estão na rua ali, às vezes não tem nem passagem para ir embora. Peguemos um carro e fomos lá. E lembrando que esses carros todos que a gente paga para fazer ação é do dinheiro da gente, do dinheiro que eu tiro da aposentadoria. Outros voluntários daqui, a gente junta um pouquinho dali, um pouquinho dali e fizemos. Que as ações são toda quarta e domingo. Levemos lá, isso sábado, às 2 horas. Levemos. Foi quarta-feira, terça-feira. Nós levemos 800 marmitas debaixo do viaduto da Conceição. Isso que eu estou em recuperação. A gente foi eu, a segunda liderança, o Renato Alves, foi mais a Tuane, foi mais outras pessoas. E digo que a maioria dos que nos ajuda a cozinhar e levar e servir são meninos que saíram da rua, dependentes químicos, que hoje, uns em processo, outros libertam do crack, libertam a cocaína e da cachaça. Eles são voluntários, cozinham, eles trabalham e hoje vão lá dar conselho. E o meu trabalho que eu faço não é baseado na minha religião, nem ao catolicismo, é o ser humano. O que eu passei, que eu não quero que os outros passem. Então, esses meninos acabam o quê? Se envolvendo no serviço voluntário, trabalhando, fazendo uma equipe. Por isso que eu digo, são os anciãos que cada vez aumentam. Mas são pessoas que estavam lá do outro lado, que muitos que estavam lá do outro lado, sendo servidos, que estavam na rua, hoje vão lá servir. Hoje vão dar um conselho, vão dar um abraço, que muitos passam por eles, até o Porto Alegre, fico pensando, não,
é um fantasma, é um lixo. Mas todo mundo teve um pai e uma mãe, ninguém nasceu no lixo. Então, eles mesmos, os que saíram, hoje ajudam a fazer esse trabalho. Hoje, esses meninos me respeitam. E o que eu falar assim, pode ser bonita. Eu sou uma transexual, não deixo de ser uma travesti. Eu me acordo de manhã, eles vêm passando, mãe, vem me dar um beijo no rosto, outro me dá um beijo. E assim é o nosso tratamento. Não existe assim um pensamento porque é gay ou é... Não existe isso. Existe um carinho. Não. Que ele sabe É o que o Paulo acha caráter. ele. Assim, o Paulo Claro. acha ele. Eu digo para eles, o Paulo te acha. Mas daí, assim, claro que não é agressão. Mas eu pego o chinelo e dou na bunda mesmo. Dou na bunda. E parece que às vezes faz para apanhar. Mas é coisinha mínima. Eu dou uma chinelada e eles vão satisfeitos. Mas que eu acredito, de repente, é aquilo que faltou no lar deles é o interesse de uma pessoa, uma confiança. E muito ser humano precisa o quê? Para a segunda oportunidade. Uma pessoa que acredite e chame a atenção. Quem nesse mundo não gosta de ser chamado a atenção, para se sentir alguém, e não gosta de ser amado? Todo mundo gosta de, eu quero que alguém tenha atenção por mim. Já que eu não tive, então eles encontram uma família, é o que eu faço. Então não é com feitiço, não é religioso, não é com remédio. Eles acabam mostrando um outro lado do mundo que eles não precisam disso. Eles podem ser felizes sem nada disso. Morgana, eu gostaria de ouvir um comentário seu a respeito do que está ocorrendo na Bahia. Já são 500 mil pessoas desabrigadas. Vários quilombos foram afetados lá na Bahia, inclusive com campanha, né, para recuperar lá os quilombos lá. Eu tenho um comentário, né, porque eles chamam lá o MST, por exemplo, né, de terroristas, mas o MST está ajudando. E o Cássio inútil está passeando de jet ski. Como eu posso dizer assim, o que acontece é que o povo em si, ele não acredita mais em política. Eu não tenho lado político, mas eu sou Lula. Eu não tenho esquerda e direita, eu não sou de esquerda nem de direita, mas eu sou Lula. Roubou? Todos fizeram, mas alguém fez alguma coisa pelo povo. Eu estava lá, eu vi a democracia acontecer. Que eu vou isso, mas é que o povo em si, ST, o PT, o PMDB, as pessoas, elas... E não sou PT, eu sou quilombola, sou nega que luta pela nega, por branco, é assim. E tanto não tem nenhum político no quilombo, não tem esquerda nem direita. Mas eu vou te dizer uma coisa que não vai gostar, Morgana, posso? Pode. Estamos aí para tudo, esperando tudo. Mas eu vou te dizer que não é de esquerda assim, sabe por quê? Porque quando surgiu a esquerda e a direita, o povo não sabe, né? Então vamos dizer um pouquinho aqui, tu me dá licença, ocupa um pouquinho o teu espaço. Quando surgiu a esquerda e a direita, tá? Foi lá, não me lembro a data, mas foi há muitos anos atrás, não me lembro foi mesmo. 68, se não me engano, foi 68. Não. Não, no início, lá na época de... Bom, mas o importante é que quando se chamava para decidir questões, entravam, eram territórios dos ricos, né? Eram milionários. Então o povo, né? Os ricos se sentavam todos lá no lado prioritário, onde tinha melhores acomodações, tudo mais, que era o lado direito. E o lado esquerdo eram os trabalhadores, as trabalhadoras, os operários, né? Que não tinham esse conforto, estavam ali, mas estavam aí para protestar, para também debater, para também visitar. E aí há uma lenda que o pessoal que não era nem muito rico, isso é lenda. O verdadeiro, o histórico, é o que falei primeiro.
né? Uhum. De que o povo ficava ali no meio. Esse povo do meio seria o centrão, que ele chama agora. Mas o verídico, o fato, é a questão que quando se juntavam para falar sobre as questões, e eu gostaria que o Leo me ajudasse também nisso, a gente, os ricos, os poderosos se sentavam nesses lugares privilegiados, espaço privilegiado, e os operários, os trabalhadores ficavam desse lado, de pé, sentados no chão, enfim. E daí surge esquerda e direita. Os negros, todo era para aí. Então, sinto muito te comunicar, Morgana. Tu és de esquerda, tu é trabalhadora, tu enfrentou o sistema, enfrenta o sistema, Até tá? hoje. E não adianta dizer que não tem posição, tem sido de esquerda. E com muito orgulho, continuas a luta. Valeu! Eu vou reforçar aqui, né? E até para quem está nos escutando, a Revolução Francesa começou em 1789, por 10 anos, até 99. 1789 até 1799. Por 3 ideais. Igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Liberté, fraternité, aquele. E aqui foi importante, na época, não só para a França, como todo o continente europeu. Quando foram conversados sobre a queda da Bastilha, em 1792, dia 10 de julho. 10 de julho, eu acho que é 10 de julho de 1792, queda da Bastilha. Foi ajustado que aqueles que representavam o povo, né, os trabalhadores, se sentariam à esquerda. Os escravizados, aquela coisa, se sentariam à esquerda da mesa de negociação na Revolução Francesa. E aqueles que se sentavam à direita eram os representantes, né, do feudalismo, eram representantes dos escravagistas, e aquela coisa toda se sentavam à direita. Os empresários, né? Então, houve uma divisão. Então, aqueles ficou praticamente definido, até sociologicamente, que quem defende, né, os ideais, né, como você defende, são de esquerda. Meu então, amigo, eu digo quando o cara bate a mão no peito, fala, não, eu sou de direita. Vem cá, você é rico? Não. O dono do Santander te chama para tomar um cafezinho? Não. Você paga imposto? Sim. Paga. Você compra parcelado? Compra. Então, esquece. Você é trabalhador? Então você não é de direita, você é de esquerda. Sim, não, eu digo assim, ó, eu entendi. Mas eu ideal de esquerda. Eu sou quilombola, mesmo assim eu não sou esquerda nem direita. Mas se tiver um com fome, eu vou estar lá. Se tiver um com sofrimento, eu vou estar lá. Eu sofri, eu tomei tiro, eu fui escravizado e não quero isso para ninguém. Que aqui começou as aulas no Quilombo, quando eu estava sentada na frente do Quilombo, um belo dia, e passou um senhor, seus 40 anos, tu me arruma um pouquinho de açúcar, um pouquinho de café para me dar para minhas crianças, que eles não comeram nada ainda hoje. Até eu voltar, tá, arruma ele, eu vou lá e já venho buscar mais sabendo que ele morava. Eu pensei, vou fazer um café, já estava passando café mesmo, vou ter uma térmica, o açúcar, que eles não tem café, açúcar, não tem pão. Vou lá levar, levei lá realmente 3 crianças passando extrema, não tinha nem só água. Já estavam 3 dias. E tu vai aonde, menino? Eu chamo todo mundo de menino. Tu vai aonde? Não, vou descer Oscar Pereira, vou ter que roubar. Meus filhos estão passando fome. Não me faz isso. Tu não vê que o sistema, que é ali de preto, o sistema oprimiu a gente a subir os morros. Está aqui em cima. É isso que eles querem. O meio da escravidão. Hoje não existe uma corrente na rua, entre aspas, mas eles prendem os negros e tocam tudo dentro de um presídio. Por mínimas coisas. Obrigam os pais a roubar. Porque qualquer pai ou qualquer mãe vê um filho com fome e vai roubar.
E naquele dia eu, não, vamos lá em casa, eu vou ver alguma coisa pro meu armário, juntei, não me arrependo, dei. E eu comecei assim, como? E tinha outras crianças que eu sabia, entre aqui no morro, não pode descer porque é a guerra de facção que existe. É uma guerra que existe, como eu posso dizer, invisível aos olhos no suburbano. Quem mora suburbano, no subúrbio, sabe que existe. A gente tem lei de silêncio, a gente não fala, a gente tem um horário para andar na rua. Quem manda é o tráfico, independente de lado isso que eles são. Então, a gente passa por tudo isso, mas tem muita gente boa. Eu perdi um fio de nada, tem muita gente boa. Então, deu o que eu pensei, mas aí tem esse filho volteniado. Tinha o filho de uma pessoa que mexe com tráfico. Mas, por mim, independente é ser humano, eu com aquelas crianças, uma criança, um menino com 10 anos, não sabia ler nem escrever. E eu me comunico com todo mundo. Não tem preto, não tem branco, não tem polícia, não tem juiz, não tem vagabundo. Para mim é ser humano. Daí eu disse, menino, tu queria estudar? Ah, eu queria. Deu, vou estudar meu preto. Ele, tá, não me chama de negro. Mas pretinho que é um cara, pô. Mais preto isso daqui, ó. E eu, mas tu é preto? Não, que preto não pensa que isso e aquilo. Eu, pá. Daí ele já me surgiu a ideia. Eu vou contar a verdadeira história dos negros que eu comecei. E hoje aqui eu estou no salão de aula. Opa, perdão. No salão de aula, pode ver. Eu estou no salão de aula, eu dei aula, e tive grande ajuda do Grupo da Sopa, gratidão, Sérgio Luiz, o Grupo da Sopa me ajudou muito e ajuda até hoje, caminho com quilombo. Daí que a gente comecei a dar aula, fazer comida para dar para a comunidade em alta pandemia. A gente fazia quase sábado, espanhol, que o Grupo da Sopa mandava, e eu dando aula, recebendo doação, entregando doação. Muitas vezes fazia 11 horas me tremia. Daí o que eu pensei, como é que eu vou fazer um projeto para aula para essas crianças que não sabem ler? Nunca passaram por uma escola que o que eles pensam é que eles querem ser um traficante, um gerente. Daí eu comecei o quê? Vamos começar no que chama a atenção da criança, um filme. Não aqueles filmes de já A, B, não. Vamos passar um filme bem legal. Hoje eu passei o Besouro, que é um filme de capoeira, ali, que fala muito sobre a escravidão, que coisa, eles olharam. Eu sempre digo para eles, o que era? Vai ter um prêmio no final, para um menino e para uma menina. Esse prêmio vai ser no final da aula quem se comportou e quem respondeu as perguntas certas. Eu prestava atenção, daí eu fazia pergunta individual para eles sobre o filme e que eles me contassem da forma deles. Eles começavam a pensar, realmente. Esse menino hoje é o Bernardo, que era negro. Hoje, pergunta para o Bernardo que ele diz, eu sou negro, venho do rei, da rainha. Meu povo não era escravo, ele foi escravizado. Então, aquela coisa mudou. Hoje, antigamente, quando ele chegou, ele dizia, quero ser nem meu tio, quero estar lá no beco. Para não falar por lá. Hoje, pergunta o que tu quer ser. Quero ser médico. E o beco, não quero beco. Quero ajudar minha mãe. Então, o quilombo ajudou não só o menino Bernardo, mais de 50 crianças esse ano. Que eles chegavam meio-dia aqui, almoçavam, paravam brincar, tanto que eu tenho um balanço, um balanço só. Que o outro que eu ganhei estava quebrado, um escorregador que está amassado, que eu tenho que desamassar ainda. E a gente não tem recurso. O recurso é quando uma pessoa ajuda numa parte, ajuda do outro. Não existe assim, eu tenho essa base certa para o mês. Não. É gente pela gente, igual eu digo. A prefeitura não ajuda em nada? E nada. O quilombo só vem à tona 33 anos de quilombo. O ano passado, porque a demanda ficou muito grande. Eu conheci algumas pessoas muito legais, e me ajudaram muito. O Ricardo é uma pessoa incrível, o Zé Martins, um cara sempre presente.
A Alice do Centro de Referência ajudou muito, muito, muito. Alice, a cacique, né? É a cacique e a Alice. Hoje a gente não caminha junto. A gente não caminha junto. Mas ela ajudou muito. Até agora, nessa semana, ela mandou 10 cestas básicas, ela e o Ricardo. Ajudaram muito a gente. A gente não se vê em seguida. Mas pessoas que jamais vou esquecer que fizeram, que fez pelo meu povo, fez por mim. A gente não anda junto porque a vida é correria. Mas eu digo, o Ricardo e a Alice têm o meu respeito. Ajudaram muito e se puder, eu acredito que eles ajudam. Morgana, a gente pode encaminhar, por exemplo, para o Marcelo de Garbosa. Ele é fundador, né, e diretor do LAPOS, né, Laboratório de Política Social, tá? Para poder encaminhar, e aí encaminha também, o Rosa, a gente pode encaminhar também para vereador, né, o Leonel, né, o deputado estadual também, né, para a gente solicitar, não, fazer um projeto para ajudar os quilombos. Não só os quilombos, como também as aldeias indígenas, né? Porque nós estamos... Sim, com certeza. Por exemplo, as crianças... Para o Marcelo de Garbosa, né, que é diretor e fundador do LAPOS, né, que é um laboratório de política social, né, para poder fazer um trabalho e ver o que ele pode colaborar. Ele, de repente, ele está assistindo com a gente aí, né, e eu vou encaminhar para ele. Sim, via prefeitura não tem possibilidade porque os caras fecharam tudo, né? Não querem papo. Aí, tanto não era nem quilombo, que daí que me explicaram. Foi um professor de capoeira que esteve aqui o ano passado e disse, não, isso não é uma quilombo, isso aqui é um quilombo. Tu abriga a pessoa, branco, preto, indígena, quem está doente tu abriga, tu faz pela comunidade, tu é religiosa, isso é um quilombo. Não esqueci o professor de capoeira, não esqueci o nome dele. Uma coisa, desde assim encaminhou a Federação Quilombola, agora já fizemos uma demarcação quilombola aqui pelo Palmares. Então está se encaminhando os papéis. Igual eu disse, se der certo, Deus, se não der, meu trabalho vai ser feito igual. O meu trabalho não é para se aparecer aqui. Eu sou isso. Eu sou trans, eu sou um travesti. Não que isso ofendendo as minhas outras pessoas, minhas irmãs, mas eu não sou santa. Mas a minha parte, o melhor, eu vou fazer mais honesta. Tanto que muitas vezes assim, por que tu te afastou? Às vezes a gente prefere se afastar e compatizar com algumas coisas. Morgana, eu gostaria aqui, o Morgana e Rosa, de agradecer aqui a presença da De Gomes, que é nossa companheira do PP lá de São Paulo, né, da capital. Também a Maria de Fátima, né, Barbosa, lá de Natal. A Vera Pimenta Rosas, que há muito tempo que eu não Vera. A Vera eu acho que é de Minas Gerais. Eu sempre confundo, né, a cidade dela ali. E também, deixa eu ver quem mais aqui, está lá no Facebook, né? Está a Fátima, a Maria de Fátima, a De Gomes, né, de São Paulo, a Vera Pimenta Rosas, né? Estão acompanhando lá pelo Facebook, e isso do meu pessoal, além de outros, né, outros caras que estão assistindo a gente. Mas, Morgana... Posso terminar a pergunta? Não, eu quero falar o seguinte, eu vou postar aqui, até para a galera que está nos assistindo, está gravado, para fazer doações, tá, para o Quilombo. Eu vou aí doações, deixa eu colocar aqui nos comentários aqui, deixa eu ver aqui, as doações, né, podem ser entregues aí no Quilombo, Santa Luzia, Rua Júlio Quadros, 365, bairro Jardim Capital, Porto Alegre. Até nosso colega Jair Galvão também está aí. Não está nada. É eu que estou falando por ele. E as crianças?
Elas chegam meio-dia, almoçam, têm as aulas, elas têm aula de música também, tem teatro, alfabetização. Às 13h30 da tarde elas tomam café e saem às 5h30 jantada para terminar. Muitas delas é a alimentação que elas têm em casa. Foi um meio de ajudar. E a pergunta lá da Bahia é que o povo está desacreditado, não é só num partido, é da política. Mas uma coisa, a gente não pode generalizar também a todos os políticos, porque tem gente boa e gente de verdade aí. Independente se eu não sei esquerda ou direita, eu sou pelo povo. E com o povo eu vou estar ali. Existe uma política de verdade, existe. Políticas boas que vão resolver. Mas o que acontece? Elas são desbancadas dentro lá deles mesmos. Como é que me escapou a palavra? Não é Congresso. Onde que... Câmara Geral? Na Câmara Geral, que lá, que quem corre isso são trans, políticas trans, negras, brancas. Daí tem aqueles 3, 4 que estão com uma política boa. Na hora de votar, os brancos, mesmo que sobe o subúrbio, chego lá e diz que não. A gente precisa mais. Existe uma política boa, só que essa política ela não é ativada, porque outros não deixam. Então, o que acontece na Bahia, que o povo fala e precisa e tem que ser ajudado, em questão de humanidade, nem de política ou religião, de humanidade, o que eles não acreditam, mesmo ajudando, o povo desacreditou na política, de tudo que está acontecendo. Morgana, desculpa, não, é que assim, quando falasse sobre a questão de políticas públicas tal, aqui em Porto Alegre foi conquistado, né? Não sei se tu conheces, a Marcele Malta contribuiu muito para isso, assessorando o vereador Leonel Radi, e ele conseguiu, junto com outra vereadora, conseguiram a lei Transcidadania, que traz os direitos, né, da população trans. Nossos direitos, se não de fato conseguir algumas outras coisas. Eu posso conseguir tudo isso, a lei, e mandar depois para te estar a par. E tem também outras leis e outros projetos que saíram do papel pelo nosso vereador, eu posso dizer nosso, porque eu faço parte do conselho dele, e em função, precisamente, nós estamos no gabinete, eu não sou gabinete, nós estamos no gabinete representação de todos os movimentos sociais, dos mais importantes, LGBTQIA+, movimento da moradia, movimento dos negros, movimentos sociais em geral, tá? Tem mulheres, enfim, tem várias representações que têm história nessas temáticas, tá? Tem trabalho nessas temáticas que entendem sobre isso. Então, eu gostaria, se tu me permitir, depois de mandar, porque se precisares de alguma coisa para alguém, tu podes ir procurar tranquilamente, ali terás a informação jurídica e não jurídica e o apoio que tu precises nesse momento para alguém. Tá? E lembrando também que o quilombo hoje, pode falar. Muita coisa está mudando. Né? Muita coisa tá mudando. Na questão trans, né, das mulheres trans, foi eleita no Paraná, numa cidade do Paraná, que agora eu não me lembro qual foi, ela foi a mais votada, em Florianópolis, em São Paulo, né, a Pedra Grécia, né, foi eleita lá, em Vitória, 2 trans em Vitória. Quer dizer, as coisas estão mudando. Claro que a passo lento, muito lento. Um passo de tartaruga, que elas são ameaçadas todos os dias. Teve até uma que desistiu do cargo. Teve que mudar de cidade. Porque... Mas, Morgana, olha só.
quem está ameaçando é uma minoria. É uma minoria barulhenta. Então, elas aparecem porque elas são barulhentas, porque a maioria está a favor, né, e não contra. Então, quem são contra, quem faz essas ameaças e tudo mais, é uma minoria. É claro que é uma minoria barulhenta, por isso que elas aparecem mais. Exemplo. Na Câmara dos Vereadores, Porto Alegre, foi eleita, né, dos 6 primeiros que foram eleitos, 5 são negros. Né? E a vice-presidente do PT é negra, os mais votados lá do PSOL, negros, né? E LGBT. Então, as coisas estão mudando. Aí, hoje, a faculdade, maior número de gente está na faculdade de negros. Então, o que permitiu isso? Permitiu foi a luta. O governo de inclusão social, né? De inclusão, não de exclusão, mas de inclusão Lula, governo Dilma. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo reverter essa situação. Está muito lento, está muito lerdo, mas a gente consegue. Com muita luta. A luta vai continuar. Sim. Não digo que seja para nossa geração. LGBTQ+, e os negros, os indígenas, a gente vai conseguir. Né? A luta vai continuar, e não é de agora, isso já vem de algum tempo, mas a gente vai vencer. Não, com certeza, que nessa coisa de preconceito e perseguição, esse ano tocaram o carro por cima de mim, pessoas negras que nem eu, chefes de outras organizações, por eu ser trans. Eu estava difamando o nome de Quilombola. Tentaram me dar tiro por ser trans. Eu já tive várias coisas, sempre tive um não. Então, o que eu vou atrás do sim. Igual teve um vídeo que eu fiz, que eu larguei na rede social, meio pesado, que eu disse, para me calar, vai ter que ser mais mulher que eu, mais homem que eu, ou mais puto que eu. E se eu tiver alguma coisa errada, pode lançar, que eu vou pagar. Mas a minha vida particular não diz a minha vida que eu trabalho, o trabalho que eu faço. Se quer ser melhor que outra coisa, faça melhor que eu. Vai lá se enfiar dentro de uma casa cheia de pessoas com corona. Eu peguei o corona ano passado. Eu peguei a Delta, eu já peguei esse ano. Eu passei mal. Não paremos de trabalhar. Eu estava ruim em casa fazendo vídeo. E o povo trabalhando. Hoje, e não me arrependo, isso não é para me grandificar. Eu não sou ninguém. Um dia, todos nós vamos embora. Um dia a gente tem que acertar conta. E a gente vai ter que acertar conta que ninguém é mais que ninguém nesse mundo. Hoje, no Quilombo, o Quilombo é um espaço alugado há muitos anos. Todo mundo acha que a gente é proprietário. Não, a gente paga aluguel. E o que aconteceu? Aqui, onde que era o salão aqui da aula, era botar camas. À noite, eles dormiam e de dia botava no pátio. Dia que chovia, não podia ter aula. Por quê? Porque essas pessoas, os meninos que vêm para cá, o que não tem câncer, tem HIV. Tem uns que têm tuberculose que são separados. O que aconteceu? Chegou muita demanda agora, o mês passado. O que eu tive que fazer? Eu aluguei outro espaço. Hoje a gente tem mini albergue. Meninos que hoje demonstram a luta. E quem é que paga esse aluguel? Sou eu e a segunda liderança. E sabe o que a segunda liderança o que ele faz? Ele é gari. É um menino de 28 anos, mas de grande coração. Então, esses meninos, como é que eu não vou... Teve muita gente, que eu não vou citar o nome, que eu acho que são monstros. Que me disseram que é louca, está ajudando gente que não presta. Gente que não tem mais salvação. Teve gente de alta sociedade, lideranças. Eu pensei, assim, teu pensamento, que bom, mas pelo menos presto mais que tu, talvez preste mais que eu. Tu não pode julgar, quem julga é Deus, mundo espiritual.
Hoje tu julga, amanhã tu vai ser julgado. E quem garante que amanhã eu não vou estar debaixo de uma ponte, tu não vai estar. E pra gente não brigar, que eu sou Ariana nessa porra na roupa, eu vou virar as coisas. Morgana, esse governo Bolsonaro está tão louco, tão doido, eles estão ameaçando até os bolsonaristas. No caso, só para ter uma ideia, aquele Barra Torres, que é o almirante, né, presidente da Anvisa, ele chegou e falou: o Bolsonaro é o cara que está incentivando crime contra a Anvisa. E ele colocou, ele falou assim: ó, eu estou sendo ameaçado. O cara é almirante, ele está sendo ameaçado. A Anvisa, os diretores da Anvisa, já tiveram 170 ameaças de morte. 170 ameaças de morte. Isso tem que parar. Isso vai acabar com a eleição. E aí é a política que vai resolver. É a política, uma boa política. Nós temos que tirar, sabe? Não tira na bala, a gente tira no voto. Né? Sim. Porque, depender da a nossa luta não é na porrada, não é no revólver, é na atitude, é na caneta. O tempo no trabalho. No trabalho. No troglodita era no pedaço de pau, no tiro. A gente é ser humano. A gente trabalha com o voto, com a cabeça no chão, com a caneta. Planejamento. Mas um planejamento que dê certo. Igual eu disse, eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu não me julgo mesmo. Mas não digo assim que nenhum vereador não é bem-vindo. É que a gente precisa de ajuda. A gente tem 2 aluguel, a gente paga R$ 1.500 de aluguel para água, luz, telefone, 22 meninos que moram, que tem uns câncer, outros AIDS, outros tuberculose, outros idosos, e para as crianças que vêm e as pessoas que necessitam. E vocês estão também com 80 famílias que, inclusive, estão com problema de... 620. Né? 620. Não é 80, é 620. Não, mas aquela campanha que vocês fizeram era para 80 famílias que estavam em situação de miserabilidade. Né? Que dá uma olhada assim na programação, que, por exemplo, de luto todo mês para 620. Cesta básica para 620 famílias. Essas 80 foram pessoas que foram expulsas de outros bairros, e como aqui é um morro que tem as guerras, mas aqui eles respeitam os moradores. Então, pessoas bem que tiveram que deixar casa, deixar tudo, e vieram para cima do morro, às vezes com uma lona, muitas vezes pararam aqui no quilômetro, vêm com crianças chorando, eu tive que sair de lá, tomaram conta da minha casa, ou ia ter que fazer isso, e deixar tudo para trás. Essas 80 famílias são essas. Que botar no papel são 700 famílias. Eu posso vir aqui, deixa eu me levantar um pouquinho, deixa eu mostrar isto. Aqui, ó. A gente está montando uma biblioteca pública. Aqui a gente tem o arquivo de... Estamos com quase 700 pessoas. Pois eu fecho. Então, a gente tem tudo um controle, tudo uma coisa certinha. Às vezes a gente não alcança a meta, onde que dá o desespero, a tristeza. Tem pessoas, teve uma senhora que ela fazia 32 anos que ela não tinha um fogão a gás em casa. Fazia por na rua. Então, essa questão tem gente que é um cobertor à parede. Tem gente que não tem água em casa. Tem gente que passa o esgoto na porta. As crianças brincam no esgoto. Aonde a política não chega. Os assistentes sociais não vão. A saúde não tem. A resolução esquecida de Deus de todos. E aí, onde que o quilombo entra? Não que o quilombo seja igual a gente teve agora semana passada, eu gostei mesmo, que isso me deu muita força, que a gente cansa, que é todo dia uma batalha, todos os dias um com dor, um com fome, a preocupação de não faltar, de lutar. Chegou um rapaz, o Bira Toledo, que é da federação, e o Davis, que são da federação.
Vieram no quilombo, vieram ver como é que estavam as coisas. Daí eu tomando café, poder tomar café, porque eu sou muito café. Eu não bebo cerveja, não tomo nada. Eu só fumo e gravo meu café. Esse é os dois vícios. E daí eu quero... Todos os quilombos eles têm coisas de se esconder, se trancar. E o Santa Luzia é o único que expandiu. Hoje conhecido. Porque vocês não fazem um... Não é só para os de vocês, do quilombo. Vocês abraçam muita gente que não tem nada a ver com o quilombo. Mas quilombo, para mim, é lutar pelo ser humano. Claro que eu digo assim, ó, o POC já está torto, velho, com 20, 25, 30 anos, ele não vai mudar. Mas a gente precisa o quê? Injetar uma educação, uma cultura nas crianças. Uma criança com educação e cultura hoje, um vagabundo a menos, uma pessoa a menos no presídio amanhã e menos dentro do cemitério. Morgan, eu quero assumir contigo aqui. A Rosa, eu e a Rosa, nós somos fundadores de uma ONG. A ONG Tão. Eu quero afirmar aqui contigo. Nós vamos fazer um projeto. Você citou aí, por exemplo, né, casos que têm esgoto passando na porta de casa. A gente, em questão de poucas horas, a gente elimina o esgoto e deixa o jardim muito bonito. Em poucas horas, fazendo jardim filtrante. Tá? A gente acaba de dar uma qualidade de vida e melhor qualidade de vida, impede os vetores de doenças, mosquito, rato, barata, mau cheiro e tudo isso, em questão de horas. Poucas horas. A gente pode fazer. Eu posso falar como é que é essas casas? São casas em cima de pedreira, no alto do morro. Convido vocês para vir e ver onde que as pessoas vêm. Não tem rua, são bicos desse tamanho, onde muitas crianças brincam. Ok. A gente tem condição de fazer. Então, eu me comprometo, porque a minha especialidade é exatamente isso, são jardins filtrantes. Exatamente. Tratamento de esgoto, né, ecológico, né? Eu sou funcionário da Petrobras há 20 anos na parte de água, tratamento de água potável. Né? Mas eu tenho especialidade nisso há mais de 40 anos, né? 42 anos nessa especialidade. Então, pode deixar, Morgan, que eu vou me encarregar de lembrar ele. Sim. Porque é fato, ele tem conteúdo, ele sabe fazer, ele já tem feito, então é fato. A gente vai no local e aí cada caso é um caso. Sim. Porque a gente tem que ver a dimensão, a largura e tudo, e a gente vai fazer um projeto pela nossa ONG. Então, a gente vai fazer cada projeto e vamos procurar as coisas que a gente tem que conseguir. Brita, né? Tubo de PVC, né? E é muito barato. Tubo de PVC, arrumar as plantas, né? Arrumar as mudas de plantas que a gente vai, juntamente com a comunidade, a gente vai conseguir essas plantas, né? São macrófitas, plantas que vão ajudar a tratar, tirar o esgoto. Então, o esgoto, em vez de passar na superfície, ele vai passar por baixo. Sim. Né? Vai filtrar. As plantas, copo de leite, lírio do brejo, margaritão. Bananeira também subiu. Sim, a bananeira ela é uma evapotranspiradora, que chama. Ela puxa muita água, absorve o esgoto, usa como alimento, e a água ela joga na atmosfera. Né? Então, a bananeira também tem a bananeira. A gente pode fazer um jardim florido, né? Muito florido, e o esgoto já está passando por baixo, entre as pedras, no subsolo, não passa mais na superfície. Então, isso a gente consegue com pouco tempo, com a ajuda, inclusive, da comunidade, mostrando para eles como é que eles podem colaborar, né? Arrumando mudas de plantas que vão arrumar em qualquer brejo, eles conseguem. Lírio do brejo, conseguem no brejo. A gente tem um mato fechado do lado. Sim, então tudo isso a gente consegue fazer. Então vamos fazer, a gente colabora e vamos fazer isso aí. E vamos divulgar aqui na TV, né? Aqui na TV vamos divulgar o trabalho. Eu também mando um abraço para o Brasil Sem Festa, que por um pedido meu eles apareceram e estão ajudando pessoas a um projeto muito legal com caixa de leite. Que olha, casas, não é uma casa, é um barracão. Que barracão é melhor?
eu trabalho, igual diz assim, ó, ah, mas o quilombo, gente, igual eu digo, vem todo mundo, tá o endereço aí, vem ver o que a gente faz de verdade. Não é brincadeira, não é se aparecer, não é nada. As pessoas, quando vê, elas choram. Elas choram de fome, pela pessoa passando fome, criança, pessoa idosa. Agora antes da Pico Polar, foi em março, morreu uma senhora de 80 anos de frio. Não era nem inverno, era no alto do Morro Brahma. Ela pegou uma hipotermia e faleceu. E quem mora lá embaixo, no asfalto, a gente diz, não pega ar, mas no alto do morro, o vento é frio. Chega aqui 6, 7, 8 horas, é frio. É muito frio. O frio, a fome, andam um lado ao outro. Quando a gente acha que vai equilibrar, desequilibra tudo de novo. Quando acha que vai melhorar, desanda tudo de novo. Mas eu ainda acredito assim, ó, de verdade, estou falando todo no meu coração. Acredito que isso pode melhorar. Uma política certa, com pessoas certas. Não estou dizendo fora Bolsonaro, não. Não. Eu sou Lula. Não sou PT, mas sou Lula. O que o Lula e a Dilma fez, eu estou para conhecer quem já fez, que para mim não fez. Quem passou meio perto, eu digo assim, em algumas coisas, foi o Tancredo Neves. Ali. Mas igual a Lula e a Dilma, não teve. Mas não sou PT. Não sou de esquerda, não sou de direita. Não. Mas que eu, igual eu digo, quando deu tudo aquilo que eles saíram, o que eu pensei comigo, ainda falei com o pessoal do PT na rua. O povo que vai sentir, o povo que vai querer de volta. Hoje expulsaram a Dilma. Tiraram ela, expulsaram ela por coisas que ela não fez. Foi a armação. Mas um dia o povo vai se arrepender e vai ir atrás. Hoje que o povo vai se arrependeu, hoje o povo está com fome, está morrendo aos milhares de fome por doença, estão clamando. Mas foi porque falta de consciência. Morgana, chega a ser um absurdo. Lula, Dilma, criaram o SAMU, a farmácia popular, a UPA foi criada no governo Dilma. Quer dizer, é um negócio tão absurdo chegar e falar assim, porque você não usa a UPA. Bom, você não usou a farmácia popular. Você não usou o SAMU. Bom, tá legal. Você está bem, você hoje ainda consegue fazer um artesanato e vender. O povo tem dinheiro para comprar, que está tão desequilibrado que hoje os artesãos, o branco, o indígena, eles não conseguem vender. Porque o povo não tem dinheiro para comprar. Antigamente, na sinaleira, o mendigo, o que estava em de rua, o que ele pedia? Me dá um dinheiro, me dá moeda. Hoje pede comida. Que o Brasil hoje está quebrado. Está de perna para cima, porque o pobre está ficando miserável e o rico está aumentando, está ficando mais rico. E eu acredito até um pouco dessa pandemia, para o meu lado espiritual, que Deus permitiu, que tudo é permissão de Deus, no meu ponto de vista, para as pessoas verem que elas um precisa dos outros. Que até quem está lá no meio da rua, a gente precisa daquela pessoa. Que eu sei, porque eu aprendo com eles até hoje, com esse menino. Todos os dias eu aprendo uma coisa diferente. Então, na realidade, quem está ganhando sou eu. Porque eu aprendo uma coisa cada vez melhor. Buscando verdade, eu ia dizer isso. Quem ganha que a gente aprende, é uma troca, né, Morgana? Eles acham que tu estás ajudando e na realidade é uma troca, eles também te ensinam, né? Isso é fantástico. Eu também, a minha trajetória, também eu sinto isso, né? Que na realidade foi uma troca e a gente só cresce. E as pessoas pensam que a gente está ajudando. Não, é uma troca maravilhosa e não tem dinheiro que pague essa troca e nos faça crescer como pessoas, como seres, com a empatia, com amor, né? Seria muito diferente a sociedade se existisse um pouco mais de amor e de empatia, né? É que é a faculdade da vida.
É a faculdade É da vida verdade. de todo dia. E quando a gente viver, a gente vai aprender. A faculdade só termina quando a gente passa. E eu tô tossindo assim, gente. Acho que fez 2 meses assim que eu fiz a cirurgia do coração. Eu tô ainda cortado, até botei para não parecer tanto. E eu tô tomando água porque me machucava a garganta e fui entubada. Daí eu tenho que estar sempre tomando água. Mas E eu sei que tu saía por aí mesmo com a cirurgia, tu já estava trabalhando, né, ô Sapeca? mas eu fiz a cirurgia num dia. No outro dia que eu voltei à tona, que eu acordei da cirurgia, eu dar meu telefone que eu já vou fazer um cortado para o povo ver. Ah, mas vai te submeter? Eu não estou Eu sei submetendo a disso. mim, eu estou correndo. Estou costurado, eu quero que o povo veja. Porque a minha vida, eu não sou santa, nunca fui. Mas o povo tem que ver quem eu sou. Eu não vou pregar uma coisa que eu não sou. Eu não vou botar um terno, cortar o cabelo e dizer que eu sou homem. Não, eu sou transexual, sou travesti. Sou casado com um homem, com um negro, e sou feliz. Luto Isso que com um importa. montão de povo, luto com um monte de povo. Desde antes de nascer no mundo, a minha mãe já me falou que tentei abortar 3 vezes, não consegui. Então, antes mesmo de eu abrir os olhos, eu já fui renegado. Eu fui renegado. Antes de vir ao mundo. Quando eu fui estrupada, ali terminou a infância que eu nem tive. Quando eu fui para a rua, que eu passei outros abusos, que eu fui chutada, isso e aquilo, eu não, ali eu já tive um não. Não sempre teve na minha vida. Então eu tenho que lutar pelo sim. E com tudo que isso que me aconteceu, eu agradeço o estrupador, agradeço que meu pai era racista, era machista, mas nunca foi estrupador, deixa bem claro. Nessa parte, não foi ele. Outra pessoa que não é o caso, eu já perdoei. Não, não interessa. E perdoa a minha mãe também por ser submissa. Se eles não fosse tão ruim, eu não seria quem sou hoje. Que hoje eu tomar uma polada, tomar uma tura, eu me ergo. Eu vou estar com dor, mas eu vou estar rindo. E já não me machuca mais. De tanta coisa que eu passei, não vai me abalar. Igual eu digo, o meu trabalho é diferente. Mesmo que o Palmares não desce, agora vem o INCRA, vem isso, para mim é diferente. O importante é o ser humano. Pelo que eu penso, o que eu sinto. E pelo que eu sinto, tem que viver na pele, convido a todos para vir aqui no Quilombo, ir numa ação com a gente, entrar na vila onde que ninguém entra, que todo mundo tem medo. Eu convido para viver esse meu mundo. Que muitos da minha família dizem assim, tu é louca. Veja tu viver a vida, mas eu vivo essa minha vida. Não, igual eu digo, eu não sou santa. Não sou nem boa, eu não me aceito nem boa. Eu não julgo ser boa. Eu tenho que aprender ainda a ser boa e ser humilde. Isso aí eu luto todos os dias. Mas eu sou louca? Não. Eu luto porque essa é a minha vida. Desde que eu vim a esse mundo, eu ganho não, tu não presta, tu é negro, tu é viado, tu é desgraçado, tu é batuqueiro, tu é isso, tu é aquilo. Tudo isso eu tive. E nem por isso eu não tenho uma ficha na polícia, eu tenho 2 faculdades. Eu tenho teologia. Eu fui seminarista dos Carmelitas Descalços 2 anos e meio, sempre em busca. O que a minha vida foi? Eu pensava sempre assim, pô, nem minha mãe, desde o ventre da minha mãe, fui estrupada, foi isso, foi aquilo, tanto faz, eu comia resto de comida, meus irmãos, depois não, eu comia lixo. Eu fui batido, o que eu fiz? É um karma? Isso. Então, minha busca, eu sempre tive uma grande busca. Por isso, a minha teologia, em todas as religiões e seitas. Em tudo que eu estudei, que eu aprendi, não é a religião, não é Deus. Que Deus já existe dentro de cada um de nós. Eu aprendi por todas as religiões que Deus dá o sopro da vida. Se Deus dá o sopro da vida, a gente tem um pedacinho de Deus. Mas não é Deus. A gente que decide quem que vai ser. Então, a culpa não foi minha. Eu só nasci numa família mal. Não aceita.
como ser humano, como pessoa ou membro da família. Eu não fui aceito, então a culpa não foi minha. Nem por isso eu não passo, não retribuo. Hoje, com tudo isso que eu passei, eu ajudo 2 irmãos meus que passam necessidade, minha mãe que hoje tem Alzheimer. Não deixo faltar nada para ela. É comida, carne, remédio, tudo. Todo mês. E toda semana eu vou lá olhar. Eu não vou pagar o mal com o mal que me deram. Não por eu ser melhor que eles, não. Mas eu tenho que aprender a ser melhor. Porque eu não posso me julgar. Igual eu digo, hoje são conhecidos, têm um parentesco de sangue. Minha família, meus amigos, meus irmãos, meus filhos que estão na minha volta. Essas pessoas saíram da rua e outras não. Essa é a minha família. Essa que veio chorar. Veio rir. Só lutar por eles. Lutar por mim. É uma coisa incrível. É uma coisa de amor. Por isso eu digo, eu não tenho política. É um trabalho do humor, da luta. Hoje eu disse assim a uma secretária, eu não tenho uma secretária, eu tenho uma amiga. Tenho uma amiga, uma filha, uma irmã. Eu não tenho meninos de estado de rua, eu tenho meus amigos, meus irmãos. Hoje, na ceia, estamos todos nós sentados. Se eu comer churrasco, eles comem junto. Se eu comer arroz puro, eles comem junto. Na ceia estava todos. E hoje, à meia-noite, na virada, é só gratidão. Por que é gratidão? Estamos aqui tão fortes. Não sei o que vai vir, mas eu não vou comemorar o que vai vir. Eu vou comemorar o que eu passei. Eu lutei, eu estou viva, com tudo não. E tentaram fazer muita coisa para mim esse ano, tentaram parar, me calar. Eu estou aí. E o povo está aí, lutando, cada vez melhorando. Hoje temos um mini Amberg, temos um quilombo e batalhando. Não só por ele, mas por mim também. E essa é a minha vida. Desculpa pela emoção. Não. Não, a gente quer te ouvir. Te chamamos para isso, para que tu falasse, porque queríamos te ouvir. O Rosa, Fala, Leo. está contigo para poder fazer o encerramento? Oi? Está contigo para fazer o encerramento? Já está no horário? 1h15, 1h15. Passou rápido. Morgana, eu sabia esse teu lado, já sabia essa alma linda que tu tem, tá? E foi por isso que eu fiz questão de te trazer. Imagino que às vezes, quando tu deitas a cabeça no travesseiro, te sentes muito feliz, mesmo com indignação, porque às vezes tu não consegue da forma que tu quer ou como tu pretendia, mas tu consegue avançar. E essa felicidade, ela, pelo que eu estou sentindo, ela volta para os outros em forma de ajuda, de amor, de um ombro amigo, de um abraço, né? Ela volta sempre te incentivando mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu vou fazer uma pergunta boba, mas tu já te imaginou fazendo outra coisa que não fosse isso? Já tentei. Eu disse assim, eu vou parar. Estamos em 2021, foi 2018, eu disse, eu vou parar, não vou fazer nada. Parou, cansei. 3 dias eu tive 3 infartos. O corpo acostumou e essa é a minha vida. Se eu parar, é um monstro. Então, diz o trabalho é perpétuo. Tanto que meu companheiro diz, a gente tem que ir embora, a gente tem que fazer isso e aquilo. Amo de paixão. Se tivesse da minha vida, daria. A única coisa que eu disse, tu quer, se tu gosta de mim, tu vai ainda continuar me acompanhando. Vai ser quilombola, tu vai ter um quilombo. Tu vai ter que me acompanhar. Não precisa me ajudar, tem que me acompanhar. Sabe o que ele disse? Desgraçado, eu te aguento até hoje, vamos embora. Nem tem que fazer debaixo da ponte, estou contigo.
Morgana, nada acontece na vida por acaso. Tens um excelente companheiro, tens essa alma bonita. Enfim, Tentando, no negócio que eu não sou santa. Eu maquiavélico, eu não sou santa. Às vezes eu tenho cada pensamento que eu mesmo assisto comigo. Eu não sou santa. A gente está buscando a humildade e ser melhor cada dia. Minha vida, igual eu digo, eu não sou santa. Sou uma pessoa extremamente braba. Cínica não, que eu falo na cara da pessoa. Nem que depois eu me arrependa, eu sou de Ares. Mas cínica não, mas eu sou extremamente... Eu tento ser melhor, tento e luto. Sou uma pessoa religiosa, sou um bandista, tenho africanismo, mas para mim primeiro existe Deus, Jeová, e o filho dele, Cristo. Depois vem os orixá, o Oxalá, meu orixá, amo de paixão. E a humanidade que eu acredito que só precisa de uma oportunidade. E durmo com a cabeça sossegada. Todo dia quando eu deito, eu durmo mesmo. E me acordo bem. E é só gratidão por tudo que eu passei. Todo dia que eu acordo, que eu abreviei muita coisa eu abreviei. Cada vez que eu acordo, eu penso, obrigado, Deus. Mais um dia. Ei, pela sociedade, pelo Estado, eu não ia passar 35 anos. Eu estou com 43 anos. Glória, vamos de novo. Hoje eu tenho a oportunidade de ser melhor. E cada dia é assim. Hoje eu comi arroz, amanhã eu vou comer junto com feijão. Vou comer arroz e feijão, amanhã eu vou comer com uma salada. No outro vai ter um pedaço de carne. Que a vida sempre é uma luta e uma batalha eterna. E esse mundo é apenas uma faculdade e um aprendizado. E o mundo está aí, basta querer. Eu comecei esse trabalho ganhando meio salário mínimo, com 14 anos. Estou aí, hoje em dia o meu salário é R$1.100. Eu e o Renato Alves pagamos, dá R$1.500 de aluguéis, água, luz, telefone. E a gente vive, basta querer fazer melhor. E Deus está ali, o mundo espiritual, os seres do bem estão ali. Basta querer. Tudo isso que eu já fiz e vou fazer muito mais, se Deus quiser, Deus me permite. Que Deus, quando eu passei cirurgia, eu só disse assim, se for a minha hora, amém. Mas não eu vou sair curado, porque eu já estava cansado de estar sarado. Quando eu fiz cirurgia, meu coração funcionava 20%. Só isso. Eu estava preparado para ir embora ou para voltar bem. Eu voltei, então eu tive uma segunda oportunidade. Eu tive a oportunidade de ser melhor e fazer mais. Então, igual eu digo, para mim, pai, meu filho, só Deus. Não é um homem, não é uma mulher. Não é questão nem de ser quilombola ou de assistência social, que no mundo social existe uma guerra. Um quer ser melhor, outro quer poder. Mas, igual eu digo, eu não quero poder. Eu quero fazer o serviço. Mas tu ajuda indígena. Tá, que não é ser humano. Tu ajuda o negro, tá. E lá não tem um negro, tá, ele é diferente por uma cor ou uma raça. Tá, e o branco, não dá para ajudar o branco porque ele é branco, ele escravizou. A gente vai continuar no mesmo erro que nossos antepassados passaram, porque o branco escravizou o negro, que largou o negro, pegou o indígena e tudo mais. É hora de mudar, a gente não tem tempo. A gente vive uma era que a gente precisa de consciência. Não existe indígena, não existe negro, não existe branco. Existe ser humano. Um com pouca estrutura, poucas oportunidades. Mas o dia que a gente não tiver mais o dia do branco, o dia do negro, o dia do indígena, todo mundo vai ser igual e não vai ter mais racismo. A gente precisa disso de fazer diferença, no meu pensamento. Leonardo, contigo. Eu agradeço, Morgana, a sua presença aqui. Estamos abertos para a TV Repensar, para você, a hora que você quiser voltar, para qualquer assunto, qualquer debate, pode trazer o tema, a gente desenvolve, a gente faz uma palestra, a gente propõe, de repente, trazer indígena, por exemplo, né? Nós temos aqui esqueci o nome dele, que é da setorial indígena aqui do PT, aqui do Rio Grande do Sul. Né? O Danilo.
Danilo Braga, né? Danilo Braga, para a gente trazer também outros, né? De outros quilombos também, para a gente debater, que eu acho muito legal trazer a experiência, né? De cada local. Mas é um prazer tê-la aqui, né? Na TV Repensar. Desejamos excelente 2022, com todas essas dificuldades, pretendemos minorar, né? Minimizar esse sofrimento e vamos fazer, vamos apresentar alguns projetos lá, como eu já te falei, na parte de meio ambiente, qualidade de vida, a gente pode melhorar alguma coisa, e vamos fazer, de repente, campanhas aqui na TV para ajudar o quilombo, tá? Então, estamos abertos aqui, eu e a Rosa e todos os companheiros, o Charles, a Meire, a Patrícia Graminho, a Regina Fazioli, e por aí vai. São muitos companheiros e companheiras que podem colaborar e podem ajudar. Muito obrigado pela sua presença. Rosa, obrigado também, Rosa, por ter essa oportunidade, né? Por tido essa oportunidade de conhecer a Morgana, conhecer o trabalho dela, né? E o trabalho lá no Quilombo, né? E é bem legal, o Quilombo Santa Luzia. Né? Legal. Muito obrigado a todos que compareceram, que acompanharam aí. O José Carlos do Rio de Janeiro, também sou carioca, o José Carlos. Eu sou carioca, estou aqui no Rio Grande do Sul há 20 anos. Tá? Então, anota aí o WhatsApp da TV, tá? E a gente entra em contato com a gente para a gente retornar. Obrigado, Morgana. Tá? Gratidão, agradeço pela oportunidade, adorei, amei. Desculpa alguma palavra mal colocada, que eu sou suburbana, eu sou resistente à vida. E boa virada de ano, tem muito que lutar e tem muita gente e o mundo pode ser melhor. Como eu disse, só depende de uma política certa, pessoa certa. O Brasil é rico. Uma abração, boa virada de ano, um butu, agradeço. Os pais abençoem vocês. E quando quiser, é só procurar. Assim. Morgana, que nos está assistindo, querido Leo, encerramos com esta live maravilhosa, onde conhecemos uma pessoa fantástica, que nos trouxe muita ensinança, muito conhecimento de sua própria vida e do que acontece na vida, que às vezes o povo, a gente passa por aí, a gente fecha os olhos, né? Então, fechamos o ano com este programa, fechamos o ano que não foi bom, perdimos muita gente, houve um descaso muito grande, mas com a esperança de que o próximo ano tenha mais Morganas por aí, tenha mais lutadores sociais que não tenham medo de lutar e que consigamos ir construindo dia a dia no nosso cotidiano uma sociedade mais justa, mais igualitária. Mais uma vez agradecida, um grande abraço, Morgana, e com certeza irei te visitar, vou cobrar do Ricardo. Vou esperar, tá? Vou esperar. Sim, cobra dele também. A todos um próspero ano 2022, Lula lá, e boas lutas, hasta la vitória sempre. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? No vídeo de hoje, a gente conversa sobre um tema que desperta fortes emoções